Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Vamos ler hoje Êxodo capítulo 18. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este a havia enviado até ele, juntamente com os 2 filhos dela. Um dos filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito: fui peregrino em terra estrangeira. O outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, o sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto, onde estava acampado junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés: eu, seu sogro, estou chegando com a sua mulher e os seus 2 filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou. E, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito, e como o Senhor os havia livrado. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que se fazia ao povo, perguntou: que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isso é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou dizer. Eu o aconselharei, e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis, e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você, e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isto, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar também todo este povo, voltará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por chefes sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Esses julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, toda causa simples, e eles mesmos julgaram. Então Moisés se despediu do seu sogro, e este voltou para a sua terra. Glória ao nome do Senhor. Capítulo 18, a palavra de Deus nos dá um destaque específico à vida de Moisés, uma questão particular que muito nos ensina. E nós queremos compartilhar Êxodo 18 falando sobre as virtudes de um homem aprovado por Deus.
nós precisamos buscar ser aprovados por Deus. E Moisés foi escolhido por Deus para uma grande responsabilidade: conduzir mais de 1 milhão de pessoas saindo do deserto, ou melhor, saindo do Egito, enfrentando o deserto em direção à terra prometida. Deus capacitou Moisés, mas Moisés não deixava de aprender sempre com Deus. Quanto mais maduros nós nos tornamos, mais a gente está disposto a continuar aprendendo. É muito perigoso quando a gente acha que já alcançou algum nível de conhecimento, de experiência, de maturidade, e a gente começa a agir sem um coração humilde. Então o Êxodo capítulo 18 nos mostra que, mesmo Deus sendo soberano e todo-poderoso, Deus usa pessoas para cooperar com aquilo que Ele está fazendo. Moisés foi este homem que Deus levantou, e é um exemplo para nós de como a gente ser usado, mas sobretudo aprovados por Deus. Porque há muitas pessoas que estão sendo até usadas por Deus, mas no caminho começam a ser reprovadas. E eu quero destacar pelo menos 5 virtudes aqui no capítulo 18 de Êxodo, na vida de Moisés, que nós precisamos ter para ser aprovados por Deus. Primeiro, Moisés, ele honrava a família. A gente percebe aqui que Moisés tinha deixado a esposa com o sogro devido ao momento que ele estava ali de transição, de responsabilidade que ele estava assumindo, e agora o sogro traz a sua esposa, seus filhos, e a maneira carinhosa que ele recebe o seu sogro. Imagina um homem que estava sendo usado por Deus naquela grande dimensão, um líder de uma nação que estava sendo formada, e ele sai ao encontro do seu sogro de uma maneira tão carinhosa. Versículo de número 5 diz que Jetro foi até Moisés, e é o versículo 6 que diz que quando Jetro chegou ali e falou para Moisés que ele estava chegando com seus filhos, diz o texto no versículo 7 que Moisés foi ao seu encontro, se inclinou, beijou, e um ao outro indagaram sobre o bem-estar, como eles estavam. Sabe, às vezes as pessoas começam a buscar a Deus, se comprometer até com a igreja de Deus, mas perdem a capacidade de ser gente que respeita, que honra, que trata bem a sua própria família. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo e está negando a fé. Então a gente vai perceber aqui na vida de Moisés essa honra ao seu sogro. Até pessoas que consideram sogro e sogra como pessoas que não são tão bem-vindas no seio familiar. Isso é um grande equívoco, até porque a Bíblia diz que nós temos que honrar pai e mãe, e eles são pais do seu cônjuge. Nós precisamos honrar com respeito, com carinho, com preocupações humanas. Segunda virtude aqui, para a gente poder aplicar a nossa vida na leitura bíblica de hoje, é que Moisés também era alguém que estava compreendendo o que Deus estava fazendo na sua história. Moisés, ele não apenas liderava o povo e fazia algo que ele entendia que era importante, mas ele entendia o que Deus estava fazendo. Olha o que ele fala para Jetro no versículo 8. Moisés contou ao seu sogro o que o Senhor havia feito a Faraó, aos egípcios, por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito, e como o Senhor os havia livrado. Que relatório maravilhoso. Moisés podia ter chegado para Jetro e falado só dos problemas que ele estava passando com o povo, mas não, ele era um homem que estava compreendendo o que Deus estava fazendo. Nós estamos chegando ao final de um ano, nós temos que ter um relatório para aquelas pessoas que a gente encontra, mostrando o que Deus tem feito por nós, e tem feito por amor. O texto diz, por amor a Israel, os livramentos de Deus na nossa vida. Ele poderia estar contando aqui como que o povo murmurava, como que o povo estava dando problema para ele. Às vezes, amado, nós estamos perdendo a visão do que Deus está fazendo, olhando muito para aquilo que Deus não está fazendo. Às vezes nós estamos olhando muito para os nossos problemas e esquecemos de ter uma visão mais ampla. Imagina se Jetro, ao invés de conversar com Moisés,
ele conversasse com os murmuradores de Israel. Ele teria uma outra ótica, né? Eles chegariam para Moisés, para Jetro. Se Jetro perguntasse ao meio do povo: e aí, como está aí a saída de vocês do Egito? Eles iam falar: você não sabe da maior. Nós estamos tendo muita dor de cabeça. Uma hora falta água, outra hora a água está amarga. E olha, não sei não. Nem sei se nós vamos sobreviver. Mas Moisés era alguém que tinha discernimento do que Deus estava fazendo, mesmo vendo a realidade. Irmão, fé não é negar a realidade, mas é crer numa realidade maior, que está acima da visível. É crer na glória de Deus, na soberania de Deus, no amor de Deus. Então Moisés nos dá essa segunda lição aqui de entendimento do que Deus está fazendo. Deus está fazendo coisas maravilhosas em nossa vida. Terceira virtude aqui de Moisés, Êxodo 18 nos mostra que Moisés é alguém que motiva outras pessoas a adorar a Deus. Isso é maravilhoso. Versículo 11 diz que quando Jetro ouviu o relatório de Moisés, versículo 11 diz: agora eu sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo. E Jetro, sogro de Moisés, ofereceu o holocausto, o sacrifício a Deus. E Arão e todos os anciãos vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. Ele adorou o Senhor, ele ofertou ao Senhor, e ainda fizeram uma refeição de aliança, de comunhão na presença de Deus, inspirado pelo que ele ouviu de Moisés. As pessoas precisam conversar conosco e serem encorajadas a adorar a Deus, motivadas a buscar a Deus, a orar, a estar congregando, a participar do que o Senhor está fazendo no meio da congregação. Às vezes, sem perceber, nós estamos semeando no coração das pessoas apostasia, desânimo, afastamento da comunhão, sem perceber. Às vezes nós não estamos participando e ainda contaminamos outros, dizendo: não, eu não vou e nem me interesso. E a gente começa a contaminar. Moisés incentivava as pessoas, quem parava perto dele para ouvi-lo, era incentivado a adorar a Deus. Ainda que a Bíblia coloque que Jetro era sacerdote Midian, parece que aqui é que Jetro tem um entendimento de que Iavé é o único Deus, é o único Senhor. O que nós percebemos é que Jetro realmente tinha uma inclinação, um temor a Deus, mas possivelmente ele enxergava como os egípcios, que haviam muitos deuses. Aqui ele diz assim: agora eu sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. E a afirmação bíblica, na verdade, é que Deus, ele é o único, ele é o Senhor. Amado, que a nossa vida possa inspirar outros. Agora eu quero ainda, com os irmãos, ver mais duas virtudes de um homem aprovado por Deus. Êxodo 18 nos mostra, em quarto lugar, que Moisés, ele é humilde para ouvir conselhos. Irmãos, talvez isso seja uma das dificuldades da maioria de nós. Humildade para ouvir bons conselhos. É importante também destacar essa questão, né? Versículo 19, irmãos. Mesmo admirado com o que Deus estava fazendo, com a maneira que Deus estava usando Moisés, no versículo 19, Jetro tem a ousadia de aconselhar Moisés. Diz assim: escute agora, eu vou te dizer. Versículo 19: eu o aconselharei, e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine os estatutos, faça que conheçam o caminho que deve andar. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amem a verdade, odeiem a corrupção, e coloque como chefe do povo, chefe de 1000, de 100, de 50, de 10. Irmãos, Moisés ouvia Deus claramente, como ninguém. E mesmo ele tendo essa intimidade com Deus, essa convicção de que Deus estava guiando, ele não estava percebendo que a maneira dele liderar ia sobrecarregá-lo, ia gerar nele um peso tão grande que ia acabar abatendo ele, destruindo. Porque por mais que nós sejamos homens de Deus e capazes, nós somos homens, seres humanos que precisam de descanso, que precisam de tempo para recompor as nossas forças. Mesmo sendo cheio do Espírito Santo,
nós temos um corpo que precisa ser cuidado. E Moisés, talvez naquela alegria de servir a Deus, naquela responsabilidade dele, ele não se atentou de que o que ele estava fazendo ia destruí-lo. Deuteronômio capítulo 1, versículo 9 em diante, fala um pouco também sobre esse conselho de Jetro. E Jetro chega a dizer a Moisés: se você continuar assim, o povo vai morrer e você também. Vocês vão ser destruídos, não por um inimigo espiritual, mas pela falta de sabedoria para administrar o seu tempo. E aí Moisés poderia ter dito o seguinte: olha, Jetro, se Deus quiser isso para mim, ele vai falar comigo. Mas não, Moisés acata aquele conselho. Moisés divide aquele povo, porque Deus, amado, ele também fala através de pessoas, através de bons conselhos, e às vezes através de palavras de pessoas que conhecem muito menos a Deus do que nós, que tem menos experiência e maturidade do que a gente. Nós precisamos estar atentos. A pessoa humilde, ela aprende sempre, e ela aprende com todos, ela aprende até com o erro de pessoas para não cometê-lo. Então a humildade de Moisés de ouvir bons conselhos é maravilhoso. Precisamos ouvir os bons conselhos, porque a Bíblia diz que o homem bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. E há, às vezes, pessoas que se dizem cristãs, mas o conselho dela é de ímpio. Nós temos que ouvir o conselho que vem do coração de Deus. E é interessante como que Jetro também é humilde para aconselhar Moisés, mas dizendo: olha, que Deus seja com você, que Deus mesmo confirme isso. Ele também não impõe, mas Moisés acata. E em último lugar, a quinta virtude de Moisés, que tem a ver com o conselho que ele ouviu: Moisés é capaz de delegar a outras pessoas responsabilidades. Ou seja, Moisés é capaz de pedir ajuda, ele aceita ser ajudado. Irmãos, todos nós precisamos de ajuda. A Bíblia diz que a pessoa que se isola, ela não é sábia. O provérbio diz isso, né? O solitário, ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. Essa é a palavra de Provérbios. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos nos aproximar. Algumas pessoas, elas se isolam e ficam observando se alguém vai se aproximar delas. Essa é a profecia do fracasso. Você vai se sentir cada dia mais isolado, porque as pessoas, ao nos perceber distantes, elas vão achando que nós não queremos muito comunhão. E aí Moisés, aqui no versículo 25, irmãos, coisa maravilhosa, ele escolhe homens capazes de Israel, constitui por chefes. Há pessoas que têm capacidade de liderar 1000, outros 100, outros 50, outros 10. Isso não significa que um é maior do que o outro, mas que Deus deu a cada um uma capacidade. E agora, o que é importante é que Moisés, mesmo dependendo de Deus, conhecendo a Deus, ouvindo Deus, ele percebe que ele precisava de outras pessoas para que a obra fosse adiante. Ele escolhe bem as pessoas, né? Homens capazes, tementes a Deus, que amem a verdade e odeiem a corrupção. É interessante que as virtudes têm muito mais a ver com caráter do que carisma. Tem pessoas, às vezes, que a gente vê carisma, né? Pessoas que são muito, se expressam bem, que têm muitos talentos, dons, mas às vezes não têm caráter. E há pessoas, às vezes, que são mais tímidas, às vezes mais limitadas, até para se expressar, mas você chega perto delas, elas falam a verdade, elas temem a Deus, elas odeiam a corrupção. Temor de Deus é isso, é odiar o que Deus odeia. Mas tem coisas que nós temos que aborrecer, nós não podemos tolerar como algo normal. Então é odiar pessoas, mas é odiar a corrupção, odiar a mentira, toda forma de mentira, até aquelas pessoas que usam o nome de Deus, às vezes, e mentem, dizendo que Deus mostrou algo que não foi Deus. Ela ficou sabendo de maneira muito natural. Nós precisamos pedir perdão a Deus por isso e aprender com Moisés para que a gente seja aprovados. Vamos orar? Pai, a Tua palavra nos ensina todos os dias, ela é alimento. A Tua palavra, ela é água fresca para aquele que tem sede. Senhor, aumenta em nós o desejo ardente pelo genuíno leite espiritual, que é a Tua palavra.
para que através dela nos seja dado crescimento, nos seja dado maturidade diariamente. Pai, forja em nós essas virtudes de uma pessoa aprovada pelo Senhor. Forja em nós essa humildade, essa honra à família. Pai, forja em nós, Pai, esse coração que reconhece o que o Senhor está fazendo, que motiva outros a te adorar. Forja em nós, sobretudo, esse caráter que teme ao Senhor e que sabe contar com a ajuda de pessoas e conselhos para que o teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.